Você tem que entender a luz que você carrega também. E eu não quero que vocês deixem de viver a vida de vocês, deixem de experimentar coisas bacanas por causa do medo. O oposto do medo, o que que é? Coragem, amor. E o que que você é? Você é amor puro, você é luz pura. Tô com medo de ficar doente, por exemplo. Tô com medo de perder meu emprego, como a filha falou ali ainda há pouco. Tô com medo. Tô com medo do medo. Muitas vezes as questões ali relacionadas a pânico, né? Crise de pânico, crise de ansiedade, especialmente o pânico ali, que é o quê? Que é um acúmulo mega excessivo de ansiedade. É o, né, o pico da ansiedade. E aí, você tem medo do medo. Você tem medo de ficar com medo. E o que que se faz em situações como essa? O que que vocês podem fazer? Né, eu tô numa crise de pânico. Eu tô com medo. Medo de quê? Eu tô com medo de sair do meu quarto. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tive isso. Eu já tive isso. Tudo isso. Já tive isso. E sabe o que é pedir para a espiritualidade? Quando o meu sistema colapsou físico, eu quero ajudar pessoas que têm medo também, que passam por isso também. E o que que eu fazia quando eu estava em crise de pânico, com o meu sistema físico colapsado? Quando eu estava com crise de ansiedade generalizada? O meu sistema, bugado, como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo teve crise de pânico, crise de ansiedade. Francisco de Assis teve. Porque viver na Terra não é fácil, filhos. Não é fácil. Traz toda essa bagagem. Eu já tive. Crise de pânico generalizada, crise de ansiedade generalizada, eu já tive também. Eu sei o que vocês estão passando. O que vocês passam. Eu sei, modéstia à parte, quando eu falo, eu sei que eu estou passando, o que vocês estão passando, porque eu já passei por isso. Façam isso que vai resolver. Situações que eu não conseguia sair de dentro do quarto. De medo. O que eu tinha medo? O que você tinha medo, Neva? Eu tinha medo do medo. Eu tinha medo de sair na rua. Eu tinha medo das pessoas me olharem. Eu tinha medo de infartar na rua, de ser atropelada. Eu tinha medo de uma entidade, né, das trevas me pegar. Eu tinha medo de tudo isso. Neva, o que você fez? Eu enfrentei. Quanto mais o medo vinha, eu falava, você não vai me dominar. Eu levantava e eu ia. Tô com medo de ir na praça ali correr. Eu vou assim mesmo. Tô com medo de sair e acontecer. Eu vou assim mesmo. Aí que eu deixava esse, né, do meu espírito espartano, né, de guerreira, de guerreiro que eu já fui. Eu vou assim mesmo. Ninguém vai me parar. E aquele medo terrível. E enfrentando. Então, eu tô convidando vocês para enfrentarem seus medos. Eu já dei bastante aula sobre isso, né? Já dei aula fechada também sobre isso, né? Eu até meio que sugeri ali, tinha paciente meu que tinha medo de dormir no escuro. Falar, ou você vai dormir no escuro, apaga a luz. Ah, mas apaga a luz, enfrenta, olha para isso, encara o teu medo. Tenho medo de dirigir sozinha, né? Encara, você é habilitada, é apta, pega a carteira e vai, filha. Tenho medo, Neva, de perder o emprego e ou de não conseguir o emprego. Entrega a Jesus, faz tua parte, distribui currículo, né? Faz os contatos. Deus sabe o que você precisa. Nosso Senhor Jesus Cristo sabe o que vocês precisam. Entrega. Senhor, tá aqui, ó. Me ajuda. A gente precisa aprender, o Pai João tá falando aqui, a gente precisa aprender a confiar em Deus, a confiar em Deus regendo nossa vida. Enfrentar os nossos medos, enfrentar, né, as nossas inseguranças, é uma grande chave para tirar vocês também de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico.
Óbvio que existem os tratamentos, né? Óbvio que a gente tem a psicologia, óbvio que a gente tem vários meios alternativos que ajudam também. Graças a Deus que tem. Graças a Deus que tem, né? Graças a Deus também que a gente tem a medicina. A gente sabe que tem um lado meio sombrio da medicina, mas a gente sabe que existe o lado luminoso, graças a Deus, né? De médicos e terapeutas também extremamente aptos para auxiliar. Mas não adianta todo esse aparato que a gente tem se você, com a tua própria força, também não fizer aquele movimento de ir. É isso que eu estou chamando, é isso que o Pai João também está falando aqui. Vamos ter que enfrentar isso. O que você tem mais medo é o que mais você tem que enfrentar.